Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a forma que eu uso para estar estudando a Bíblia. Então, se você quer saber, vem comigo. Bom, gente, a Bíblia que eu uso para estudo é essa daqui, Bíblia de Estudo Desafio de Toda Mulher. Ela é assim. Ela é a nova versão internacional, ela é traduzida, então eu acho muito mais fácil para você poder entender, para você poder estudar, saber o contexto da palavra. Lembrando que, se você tiver um entendimento melhor do significado das palavras, se você não tiver essa Bíblia, você também pode pegar um dicionário. Tem muitas Bíblias também que atrás dela você encontra o significado de algumas palavras. Então é bem legal e bem mais fácil. Eu uso... Muito obrigada, querido. Eu separo... Hoje tá difícil, tá? Difícil aqui o negócio. Passou, querido? Muito obrigada. Bom, gente, como eu faço para estudar? Primeiro, eu escolho um tema, eu separo um tema de que eu queira estudar e eu procuro na Bíblia. Por exemplo, a mulher samaritana, os mandamentos de Deus, a morte de Lázaro, enfim, tem vários e vários temas que você pode achar na Bíblia. Então, esses dias eu estava estudando sobre Davi. Então, vou lá em Crônicas. Essa Bíblia, gente, ela é maravilhosa. Ela é muito, muito boa para estudar. Ela é assim, eu vou mostrar para vocês. Ela tem... Como ela é a Bíblia da mulher, todo livro tem aqui embaixo falando sobre cada mulher. Então aqui, olha, tá falando sobre Raquel. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá falando sobre Raquel, aí fala Raquel em poucas palavras, fatos importantes e lições da vida de Raquel para mim. Então é muito legal, é muito bacana. E aí em toda a Bíblia tem isso daqui também, ó, uma pergunta polêmica. O que significa na prática honrar pai e mãe? E aqui tem o texto de várias mulheres falando do que significa honrar pai e mãe perante a Bíblia, perante a vontade de Deus. E é muito legal, é muito bacana. Deixa eu ver o que tem mais aqui. No final de cada livro tem uma oração. Então, por exemplo, tem a oração de Josué. E aí tem a oração, né, daqui do que fala o livro. E embaixo tem um espaço para você fazer sua própria oração. Então é muito legal. Quando eu termino de ler um livro, eu vou lá e faço a minha oração referente a este livro. É muito, muito bacana. E também no começo de cada livro tem falando sobre ele. Por exemplo, Juízes. Aí aqui tem a linha do tempo, o que aconteceu em cada tempo, né, desse livro. Por exemplo, de 1409 a.C., Israel entra em Canaã. Então é muito legal. Aí aqui tem do que se trata este livro. Aí fala, né, do ciclo da desobediência, das derrotas dos outros povos e as libertações sobre a mão de Deus. Aí fala quem escreveu o livro, que é Samuel, né? Quando essas coisas aconteceram, por volta de 1300 a.C., onde este livro se encaixa, que a Era dos Juízes começa uma geração após o estabelecimento de Israel na Terra Prometida. E aí cita, né, as principais mulheres do livro de Juízes. E é muito bom, gente. E por todo o livro ele vai assim. Mas, voltando, né, de como eu estudo, vamos lá estudar Davi, para você poder estudar sobre Davi. Eu uso, gente, esse caderno para me ajudar, este é o meu aliado, porque tudo que eu leio eu esqueço. Então eu tenho que anotar para mim poder saber o que eu já estudei. Também eu grifo, né, então.
mas eu anoto pra poder saber o que eu já estudei, o que eu aprendi, se eu ainda lembro, então eu leio tudo que eu entendi. Então, ó, o que eu tenho neste caderno? Eu também coloco os meus propósitos, minhas campanhas, e aí eu vou marcando os dias que eu for fazendo a campanha. Por exemplo, uma campanha de louvor, por exemplo. Eu escolho 5 dias da semana para fazer um louvor, então eu vou marcando os 5 dias, os dias que eu já fiz a campanha. Se eu já fiz segunda e terça, então eu vou e tiro segunda e terça, e assim eu vou sabendo quantos dias eu já fiz, quantos dias ainda falta. E também é uma forma de eu não esquecer, porque eu sou dessas, né? Eu coloco também os versículos que eu li durante o dia, aqui de laranja. Coloco também quanto tempo eu orei naquele dia, por quanto tempo eu dediquei a minha vida a Deus naquele dia. Coloco as boas obras que eu fiz naquele dia. Por exemplo, no dia 7 de maio, eu ajudei um senhor na estação de trem, dando uma quantia em dinheiro. Eu acho que isso sim é uma forma de você lembrar das coisas boas que você faz para a obra de Deus, porque ajudar alguém necessitado é bíblico. Então, eu fico muito feliz de saber, poxa, aquele dia eu ajudei um senhor. Tudo bem, a quantia não foi muita, mas eu ajudei, era tudo o que eu tinha. Então eu fico muito, muito feliz de lembrar, de saber disso. E eu acho que Deus também, ele se alegra muito disso. Então eu vou anotando de todas as obras que eu fiz pro Senhor, tudo que eu li, tudo que... se eu louvei, eu vou anotando tudo, gente. E aí aqui eu também coloco uma pequena saudação, tá vendo? Eu monto a minha saudação, porque se eu recebo alguma oportunidade, então eu tenho uma saudação pré-montada aqui, uma pré-estudada. E aí eu leio e relembro do que aquela passagem fala, e aí eu passo pra igreja. Mas eu sou meio tímida pra isso ainda, gente, então eu não, né, eu mais louvo do que dou saudação. Aí eu coloco aqui, olha, estudo, ai, deixa eu ler. Estudo do dia, 1 Crônicas 10. E aí eu coloco tudo que eu estudei, que aqui fala sobre Saul, né, que Deus permitiu a derrota do povo, porque Saul foi consultar magos para poder saber quem ia ganhar a batalha, e Deus ficou furioso por isso, e o povo de Israel foi derrotado. E nisso veio Davi, né? Então, aí eu vou colocando tudo que eu aprendi de cada capítulo, de cada livro. E aí, um exemplo aqui em 1 Crônicas 10, onde eu tinha marcado ali no caderno que eu estudei. Eu fui grifando as partes mais importantes. Então, gente, como que eu faço? Eu faço assim, eu grifo de amarelo as partes mais importantes. E eu grifo de rosa tudo que... o sentido, sabe, do texto, a moral do texto. Por exemplo, o suicídio de Saul. Eu grifo as partes mais importantes e aqui de rosa, olha o sentido do texto. Saul morreu dessa forma, por quê? Aqui explica o porquê que ele morreu. Tem o título, né? Aí eu grifo tudo de mais importante de amarelo e aí o de rosa eu grifo a parte, a moral do texto. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então eu faço assim, gente. E também, tudo que eu for achando importante pra minha vida, não que, né, nada seja importante, tudo da Bíblia é importante pra nossa vida, mas tudo que eu vou achando bom, tudo que eu vou achando, sabe, uau, nossa, eu não sabia disso, eu vou colocando esses marca-textos, que são super fofos. Ai, gente, eu não aguento com esses marca-textos. Pena que já tá tudo, né, amassado, mas eu vou colocando esses marca-textos, ó. Por exemplo, eu vou abrir um aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Aqui caiu em Mateus. Agora eu não lembro o que eu achei interessante. Eu acho que foi
a página inteira, né? Porque eu grifei as 2 páginas, né? Mas enfim, aqui fala sobre o jejum, fala sobre as preocupações da vida, fala sobre julgar o próximo, fala sobre aquele versículo que toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Então eu coloquei aqui um marca-textozinho para eu lembrar qual texto que fala, né, sobre isso. Deixa eu ver o que mais aqui pra mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, essa Bíblia vai tendo uns textozinhos aqui, ó. Então aqui fala sobre os ciúmes e suas terríveis consequências. Então eu grifo algumas partes, né, que eu achei importante. E aí eu coloquei também esse marca-textozinho pra eu poder lembrar e poder ler sempre. Porque ciúmes é uma coisa que não agrada aos olhos de Deus. E é uma coisa que, infelizmente, eu tenho muito. Tenho ciúmes de tudo, gente. Tenho ciúmes das minhas coisas, tenho ciúmes dos meus amigos, tenho ciúmes da minha família, do meu noivo. Eu tenho ciúmes, gente. Eu sou uma pessoa ciumenta, né? Então, eu sei que isso não agrada aos olhos de Deus. Então, eu coloquei um marca-textozinho pra poder me lembrar sempre, né? Gente, recentemente, eu comprei esse livro que eu indico muito pra vocês. Que é Adorando a Deus com a Sua Vida. Gente, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Ele é da série Estudos Bíblicos Mulheres de Fé. E ele é escrito pela Sheila Walsh. Walsh, acho que é assim que fala. E como que ele é? Ele é um livro de estudo, gente. Ele é muito bom, ele é maravilhoso. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu comecei a ler agora, então, ó, ele começa assim, primeiro capítulo, definição de glória. Aí ela define o que é glória, vai citando os versículos, né, que fala isso. E aqui tem uma perguntazinha pra você responder. Aí, dando a definição de glória, ela vai fazer várias perguntas de acordo com a Bíblia. E você tem que responder estas perguntas. É maravilhoso, gente. Olha, uma das perguntas, deixa eu ver. Algumas outras coisas que podemos aprender sobre dar e receber glória. Em primeiro lugar, precisamos conhecer a fonte apropriada da glória. O que Hebreus 5:5 afirma que Jesus não fez? E aí eu respondi o que Hebreus 5:5 afirma sobre isso. Jesus não tomou para si a glória de se tornar sacerdote. E aí, outra pergunta, que é: Deus merece glória, Deus dá glória. Onde está a glória divina? Segundo Salmo 62:7. A glória divina está em Deus. Outra pergunta, Deus dá glória e Ele a dá àqueles que Ele fez. O que Salmos 8:4-6 diz sobre a glória que Deus deu à humanidade? E eu respondi: Deus deu poder e autoridade para fazermos boas obras aqui na terra. Então, gente, esse livro ele vai dando a definição, né, daquilo, do que é glória. Aí, por exemplo, no próximo capítulo vai falar sobre digno, sobre dignidade. E aí depois fala sobre nosso maior propósito. E aí você vai estudando e vai respondendo as questões que tem no livro. Então esse livro ele é muito, muito bom mesmo para poder estudar. Gente, e é basicamente assim que eu vou estudando a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal para ficar ligadinho no que acontece por aqui. Compartilhem o vídeo com seus amigos. E comentem aqui embaixo como vocês estudam a Bíblia para eu poder também ter outras formas de estudar, se vocês acham uma maneira mais fácil também. Comentem aqui embaixo para eu poder saber. E é isso, gente. Esses são os meus materiais de estudo da Bíblia, fora outros, né? Mas esses são os que eu mais uso. E uma dica também, gente, muito, 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 muito importante, que eu não falei no começo do vídeo, mas você não deve estudar a Bíblia sem antes você fazer isso.
que é pedir para Deus te dar discernimento daquilo que você vai estudar, para Deus poder abrir a sua mente, abrir os seus olhos espirituais, para poder enxergar o que nos convém, o que não nos convém, para podermos entender a sua palavra, entender o que Deus quer para nós. Que você ore antes de você abrir a Bíblia e peça isso para Deus. Amém? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau!